Olá, rainha, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, Hathor, para o Despertar da Hathor. Eu sou Camila Araripe, eu sou uma sacerdotisa, uma mentora de mentalidade que conecta mente, coração e prazer, tá? O que acontece? O que é Hathor? Quem é Hathor? Que é isso? Camila, que nome é esse esquisito que nem consigo falar? A Hathor, ela é uma deusa do panteão egípcio, tá? O que acontece? O que é a representação arquetípica dessa deusa? Tudo é arquétipo. Nós temos 12 energias arquetípicas, 6 de força Yang, 6 de força Yin, tá? 6 de frequência alta, 6 de frequência baixa. Não significa superior, inferior, não é isso. É apenas positivo, negativo, quente, frio, noite, dia, tá bom? Então vamos lá. A Hathor, a história dela é uma história muito bonita. É a história que representa nós como mulheres, é o nosso feminino, porque nós temos a sabedoria, o conhecimento do bem e do mal. Lembra aquela história de Eva? Eva mordeu o fruto foi entregue a Adão e esse fruto compartilhado transformou os dois em pecadores. Mas não é pecador de pecado de coisa ruim, não, tá? Isso foi distorcido. O ponto é, quando a gente está aqui na Terra, a gente recebe energias duais, porque o nosso universo, ele funciona assim, é uma lei. Tudo é dual, tudo tem positivo e negativo, tá? Cara, coroa, quente, frio, já falei, né? E aí o que acontece é que a deusa Hathor, ela, dentro da história, dentro da lenda, existem várias versões, mas a versão que eu mais me conecto e a versão que eu entrego para vocês, baseada na jornada do feminino, da mulher, é a seguinte: nós vivemos num reino encantado, tá? E essa carta, ela representa muito bem isso, a carta da Imperatriz. Eu já vou falar rapidinho sobre o tarô, tá? A gente vai falar sobre muita coisa aqui, tá, minha flor? Você vai entender a sua vida através do tarô, através da respiração, do orgasmo, do canto. Mas só para contextualizar, eu preciso que você entenda esse universo para que você possa entrar nesse universo, porque a gente não mergulha onde a gente não conhece, tá? Então eu tô aqui para esclarecer absolutamente tudo sobre esse universo que eu traduzo para você. Em autoconhecimento, em orgasmo, em prazer, em canto e muito mais. Olha só, a deusa Hathor, ela é uma deusa que ela vivia no céu, na alegria, no amor, na criação, maravilhosa. E aí, um belo dia, ela, muito jovem, ela fica curiosa em relação às sombras. E aí ela vai mergulhar no reino de Anubis, que é o submundo. E o que é o submundo? Não é um inferno, um local horrível. É o seu inconsciente. É onde está aquela camada maior da gente e é o que nos governa verdadeiramente, tá? Então, quando ela mergulha nesse inconsciente, nesse reino das sombras, ela começa a viver no reino das sombras. Então ela começa a olhar os traumas, ela começa a acessar o inconsciente coletivo feminino, ela começa a acessar o inconsciente coletivo da terra, ela começa a acessar o inconsciente coletivo da própria linhagem dela, da mãe, da avó, bisavó, tataravó. Gente, o nosso óvulo estava no ventre da nossa tataravó, né, o óvulo que formou a gente. Então, imagina a quantidade de memórias que a gente carrega dessas mulheres. Por isso que quando a gente cura para trás e cura para frente, tá? Então, o que acontece é que quando você mergulha nesse inconsciente, e isso é arrancado à força, a gente não tem escolha. E quando que isso acontece? Na menarca. No primeiro momento que o sangue desce. O sangue desceu, pronto. Já era. Você se tornou uma Hathor.
você mergulhou nesse submundo de Anubis. Anubis é o equivalente a Hades na cultura egípcia, tá? Hades na cultura grega, Anubis na cultura egípcia, tá bom? Então, quando você mergulha nesse submundo, você começa a entender a grande proporção que existe na vida, que é uma expressão de vida. Aí a gente começa a acessar o bem e o mal, né? A gente começa a ter um pouco mais de malícia, um pouco mais de estratégia. A gente começa a entender que esse mundo dos adultos, ele é um pouco diferente, ele exige de você habilidades, né? Então, quando a gente começa a vibrar nessa grande expressão desse bem e mal, a gente começa a entender um pouco mais da nossa realidade, a gente começa a entender um pouco mais a nossa vida, a nossa expressão como ser, né? Como essa conexão com essa grande mãe, com essa terra, tá? Fora da terra, o jogo é outro, são outros arquétipos, é outra lei que rege, tá? Aqui na terra a gente está falando dessas leis, eu vou trazer as 7 leis herméticas para que você entenda do que eu tô falando a nível mais profundo, tá? A dualidade, bem e mal, ela tá dentro dessas leis herméticas, assim como a polaridade positivo e negativo, assim como a lei do gênero, feminino e masculino, né? Assim como a lei do ritmo. Eu vou falar sobre tudo isso mais profundamente, mas calma. É muito conteúdo, tá, mulherada? Eu entrego uma transformação de vida. Eu não entrego um cursinho apenas. Você vai aprender sobre as leis do universo, tá bom? Então, continuando, a Hathor, ela representa isso, ela representa o nosso conhecimento do bem e do mal, essa malícia, essa coisa do feminino. Nós temos uma intuição muito forte, nós temos uma força muito forte dentro da gente. E a sociedade, ela cria gente para sermos empregadas, mães e homens. A sociedade trava o nosso feminino. E eu tô aqui para ir contra a sociedade. Claro que não através da guerra, mas através do amor, tá bom? Então vamos lá. A Hathor, aí ela se interessou pelo lado das sombras, ela navegou nas sombras, ela mergulhou no inconsciente dela, ela olhou o inconsciente coletivo, ela olhou tudo isso, e aí chegou um momento que ela virou e falou assim: agora que eu tenho todo esse conhecimento ancorado, agora é o meu momento de emergir. E aí, quando essa Hathor, ela eleva o seu grau, eleva o seu nível de consciência, ela se funde ao Horus e ela sai desse submundo, né? Então o Horus, ele representa a nossa parte masculina interior. Não é um homem que vai salvar a gente, né? Mas é essa parte masculina interior, essa sabedoria, esse conhecimento, essa força de expressão de que essa é o norte, é o direcionamento, é o foco, é a disciplina, é o militarismo, que se nós não tivermos na nossa vida, a gente perde para nós mesmos, tá? Então, o que acontece é que primeiro a gente, depois nossos filhos, né? Primeiro a gente, depois nosso companheiro, depois nossos filhos, depois a casa, depois o trabalho, depois a vida. Essa é a ordem. Eu, meu parceiro, meus filhos, minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Então, o ponto crucial é: você precisa entender que a mulher, ela foi feita para servir. Isso te pega? Isso dá um negocinho no seu coração? Como assim servir? A mulher, ela foi feita para servir ao homem, para servir aos filhos, para servir a casa e para servir a sociedade, tá?
É por isso que mulheres que não precisam trabalhar, que já têm uma condição financeira confortável, que os maridos proporcionam, essa mulher ela vai fazer um voluntariado, ela vai trabalhar na igreja, ela vai dar aula para criança, ela vai ajudar velhinhos, ela faz doação para canil, ela resgata gatinho. Essa mulher ela serve a sociedade. Porque ela serve ao marido, ela serve aos filhos, à casa, mas ela não se sente completa. Então ela vai servir a sociedade de alguma forma. Então a gente nasceu para trabalhar. Todos nós, como humanidade, nascemos para trabalhar. E esse trabalho, ele deve ser uma força de expressão do nosso divino feminino, do nosso divino masculino, dessa conexão que a gente tem com nós mesmos. A partir disso, a gente começa a entender que quanto mais a gente trabalha, mais a gente quer trabalhar, mais a gente quer servir. Agora vamos lá. Primeiro eu. Você tem que olhar para si. Primeira coisa do dia que você tem que fazer é olhar para si. Você acordou? Vai fazer uma meditação de 10 minutos. Eu vou enviar várias meditações aqui para você. Tem várias gratuitas que eu espalhei pela internet. Tem playlist no SoundCloud, tem aqui no YouTube. Eu tô lançando toda semana uma meditação bala, linda, com as arcangelinas, tá? Além disso, dentro deste programa, né, que é o workshop O Despertar da Rato, que é a mentoria O Despertar da Rato, que é o curso Despertar da Rato, esse vídeo ele vai ser encaminhado para os 3 programas, porque ele é uma introdução do que a gente vai ver nesse universo, tá bom? Então, você vai ter acesso a infinitas meditações dentro dos programas, né? No gratuito, eu entrego o máximo que eu posso, até porque eu honro as minhas rainhas Hathors que valorizam o meu trabalho e que querem avançar comigo, né? E que querem transformar as suas vidas. Então, o que acontece? Quando a gente começa a se priorizar, a primeira coisa que você faz no dia é priorizar a você. E a última coisa que você faz no dia é priorizar a você, o jogo muda. Porque aí você fica com tesão de servir ao próximo. Então a mulher que não se prioriza, cara, ela vai se sentir sobrecarregada, ela não vai querer transar com o marido, ela não vai querer, ela vai ficar nervosa com os filhos e, ai meu Deus, os meus filhos me deixam maluca. Todas as crianças vão deixar a gente maluca. É normal, as crianças elas têm muita energia, elas precisam, não pode deixar uma criança quieta, sabe por quê? Porque elas têm que movimentar o corpo para que o corpinho cresça. É natural do ser humano, a gente tem que se movimentar. Então, a gente não pode querer que os nossos filhos fiquem quietinhos, sentadinhos com a cara na TV. Não, você tem que ter um espaço. Camila, não tem grana para ter espaço, para ter quintal. Cara, vai para a pracinha no final de semana. Sabe? Todo sábado tem um monte de criança nas pracinhas. Vai para a pracinha. Leva teu filho para a pracinha. Leva teu filho para brincar. Leva teu filho para curtir a natureza, o espaço, correr, conhecer outras crianças, errar. Deixa teu filho errar, deixa teu filho cair, deixa teu filho pegar a comida do chão e comer, é sobre isso, tá? Então você começa a ficar mais relaxada, você começa a ficar mais confortável dentro da sua situação. Então, é sobre isso, é sobre você entender que você... Nossa, aqui tá muito calor, que delícia. É sobre você entender esse processo de expansão de consciência através da matéria. É dia a dia, é palpável. Eu trabalho com uma espiritualidade galáctica, com uma espiritualidade egípcia, taoísta, atlante, lemuriana. Ai, meu Deus, o que é isso que você está falando? Que eu nem sei do que você está falando, Camila. Mas é na prática, é no dia a dia, é alimentação, é rotina, é exercício físico, é exercício de meditação, é você servir ao seu homem, é você servir aos seus filhos, mas é primeiro você se servir, é servir a você mesma, tá? E aí o que acontece? Quando a gente começa a servir a nós mesmas, a gente se torna uma rainha dona do nosso lar. Então a gente não vai estar nervosa para conversar com o marido e falar assim, pô marido, a gente precisa investir em tal coisa. Não é tipo, olha só, mês que vem eu quero tal coisa aqui em casa. Não,
É tipo, olha, eu preciso que você entenda que nós precisamos, sei lá, trocar a máquina de lavar. Sabe por quê? Por causa disso, 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 disso. Aí a gente volta lá na nossa donzela, que é a estratégia, é o campo mental, tá? É a sabedoria. É você virar e falar assim, meu amor, tem quanto tempo que a gente comprou aquela máquina de lavar roupa? E aí você vai envolvendo esse homem. Isso vale para tudo. Isso vale para botar as crianças numa escola melhor. Isso vale para uma viagem de férias. Isso vale para trocar o carro. Eu estou falando da vida material prática. Isso vale para trocar alimentação de comida convencional, de comida que tem veneninhos, por uma comida orgânica. Pô, meu amor, vamos fazer as contas? Olha, a gente vai gastar 150 a mais por mês trocando alimentação orgânica. Isso agora, mas a gente vai cortar os remédios de sinusite, bronquite, das ites. No longo prazo, olha aqui, no final de um ano, quanto que a gente vai ganhar? E no final de uma década? Então é estratégia. Você fica mais calma, você fica mais relaxada, você fica mais orgásmica. E é por isso que eu falo, orgasmo seguido de respiração, respiração seguido de orgasmo. Entende? Porque é sobre isso. Então, o despertar da Hathor é para despertar em você essa potência desse feminino, essa força de expressão dessa mulher, dessa deusa poderosa que você tem dentro de você e que a sociedade faz de tudo para silenciar. Você não é homem, você não tem que transar com todo mundo, você não tem que ficar arrumando cara em aplicativo de paquera, não. Você tem que selecionar e escolher muito bem quem vai tocar na sua pele, quem vai tocar em você. Você tem que ter essa sabedoria. Você não pode transar com qualquer pessoa. Não, você não foi feita para isso. Você não é homem. Você engravida de uma pessoa por ano. A natureza, ela é sábia. A natureza nos dita o nosso comportamento. O nosso comportamento natural, não o nosso comportamento forçado, social. Tá? Então, essa cultura esquerdopata, essa cultura que fala que a mulher empoderada transa com todo mundo, cara, é uma cultura que boicota você. É uma cultura que boicota os relacionamentos. E aí, ai meu Deus, os homens não prestam. Lógico. Sabe por que os homens não prestam? Porque homem decente não se conecta com mulher que pega todo mundo. Não se conecta com mulher que dá show. Não se conecta com mulher que não sabe se portar. Que não sabe ser uma rainha. Porque rainha só se deita com rei. E tem muita rainha se deitando com príncipe, porque esqueceu o que é, de fato, ser uma rainha. Sabia como era ser uma rainha na infância, era uma princesa, na adolescência era uma rainha, mas foi incentivada a se tornar uma plebeia. A se tornar uma plebeia, a não ter liderança da própria vida, a não tomar a vida com as próprias mãos, com as próprias rédeas, a se colocar em segundo, terceiro, quarto lugar para agradar os outros. Rainha não agrada ninguém, não. Rainha governa, independente do que as pessoas vão falar. A rainha, ela tem essa sabedoria, esse empoderamento, esse conhecimento de si mesma. E ela vira e fala, cara, eu não tô nem aí se fulano, ciclano, beltrano não vai gostar. O que eu sei é que esse, no ponto do momento, esse é o melhor. E o melhor é sobre isso. E aí você começa a entender que o jogo muda, você ganha muito mais quando você diz não do que sim. Nós somos muito mais os nãos que a gente dá do que o sim. Sabe por quê? Sim é yang, é masculino. Não é feminino. O não é a noite, é o inconsciente, é aquela camada que está ali, ó, abaixo da superfície. O sim é o sol, é o dia, é o que está visível. Então,
o não, ele te dá muito mais poder do que o sim. Porque ele te dá o poder de escolha. E o poder de escolha é o maior poder que a gente tem. Quando a gente decide alguma coisa, nós estamos simplesmente ancorados na nossa riqueza interior, na nossa riqueza maior, que é a conexão com a nossa alma. A partir do momento em que você entende que você é muito mais os nãos, você para de ficar dando sim para os outros e começa a dar sim para você. Porque o não para o outro é o sim para você. Eu não como açúcar porque eu digo sim à minha saúde. Eu não como industrializado, não bebo refrigerante, não bebo energético, eu não bebo, não faz parte da minha rotina, não faz parte da minha vida há mais de 5 anos. Porque eu dou sim para mim, para a minha saúde, para o meu corpo. Eu digo não para a sociedade, eu digo não para o social, eu digo não para a indústria e eu falo sim para mim. E quando eu tinha 20 anos, eu tô com 32, quando eu tinha 20 anos, eu parecia que eu tinha 35. Eu tenho 32 e as pessoas acham que eu tenho 28, 27. Entende? Porque é sobre isso, é sobre a gente dizer sim para a nossa saúde, para nós mesmos, tá? Então, quando você começa a entender esse jogo, você expande a sua consciência num nível muito mais profundo. Além disso, a gente tem essa força, sabedoria dessa jornada. A Hathor, quando ela ascende para o céu novamente, né, para o Olimpo dos egípcios, né, que é o grande céu, assim, voltei para a luz, galera, voltei. Ela começa a criar. E ela cria mundos, ela cria planetas, ela cria Ra, que é o grande criador. Ela é mãe, esposa, filha, ela é tudo, porque é o grande feminino, é o inconsciente que permeia. Para toda parte material, existe uma contraparte imaterial, Nefertiti. Então, quando o Nefertiti diz isso, é sobre essa força de que o nosso inconsciente rege o nosso consciente. Quanto mais a gente trabalha o nosso corpo físico, mais a gente trabalha o nosso inconsciente. Quanto mais a gente trabalha o nosso inconsciente, mais disciplina a gente tem para trabalhar o corpo físico. Então, o que eu faço? Eu sempre recomendo, tem que praticar yoga, tem que rebolar raba. Inclusive, eu tenho parceria com Lara Barcelos, que é a minha professora de twerk. Ela é maravilhosa. Camila, quero fazer aula de rebolar bumbum. Me manda aqui, comenta aqui, me manda um direct. Dá teus pulos, tá? Que eu te coloco em contato com a Lara, tá bom? E Lara Barcelos é o Instagram dela. Bruxa da Raba, perdão, é o Instagram dela. Vou direto lá no Instagram dela, acho mais fácil, vira e fala, cheguei pelo vídeo da Camila, tá? Que aí você vai ser muito bem recepcionada e eu vou ter um bônus, né? Porque é sobre isso, né? A gente tem uma parceria e aí eu vou receber um bônus dentro das aulas, então a gente vai se encontrar lá, porque eu faço aula toda quarta e sexta, quarta 11 horas da manhã, sexta 7 da noite, então a gente vai se encontrar na aula da Lara e vamos rebolar o nosso bumbum, tá bom? Além disso, existe uma necessidade da disciplina. A mulher tem que ter disciplina, a mulher tem que ser disciplinada, tá? Porque senão ela se perde nas emoções. Por quê? A gente tem o yang, o masculino, como norte. Todo mundo tem masculino e feminino dentro, tá, gente? É sobre isso. A gente tem o yang, o masculino, como norte, e a gente tem o feminino como horizonte. Então, se a mulher ela fica muito no horizonte, ela se perde, ela não tem foco, ela começa e não termina, aí procrastina. Ai, Camila, comprei 5 cursos, não terminei nenhum, já até expirou, eu nem tenho mais acesso. Entende? Então, se a mulher não tiver disciplina, ela se perde, ela não consegue concretizar os objetivos. E essa é a história da Hathor. Quando a Hathor se integra ao masculino divino dela, que é o Horus, que é essa força energética solar da visão, da mente, do foco, da disciplina, do militarismo, ela ascende. E aí ela fica conhecedora do bem e do mal. E essa história de Eva também, que ascende a conhecedora do bem e do mal. Eva entrega o fruto a Adão. Através da nossa sexualidade, a gente expande a consciência dos homens,
tá? Através do ato sexual mesmo. A gente expande a consciência masculina e a mulher expande o coração. E é por isso que eu falo, você tem que escolher muito bem o cara que você vai fazer amor. Você tem que escolher muito bem a pessoa que vai tocar em você, que vai te beijar. Porque você está expandindo o seu amor. Se você fizer amor com o cara e você não é apaixonada por ele, se você não gosta dele, se você não admira ele, você não vai expandir o seu amor, você vai contrair o seu campo. E é por isso que as mulheres não conseguem ter orgasmo, é por isso que as mulheres não conseguem sentir o prazer total. É por isso, tá? Porque a mulher, ela nasceu para expandir o amor, o cardíaco, através do ato sexual. E o homem nasceu para expandir a consciência através do ato sexual, tá bom? Então, saiba escolher, se valorize, para de perder para sua carência. Quando você tem militarismo na sua vida, quando você olha para si, quando você faz exercício funcional. Eu tô falando também, é importante praticar yoga e meditação? É muito importante, mas é importante você botar um exercício de ação. Sei lá, mana, faz um esporte, faz crossfit, puxa ferro, não sei. Mas é importante que você coloque um exercício yang na sua rotina. Um exercício que te movimente, que te faça suar mesmo, tá bom? Porque isso vai fazer com que você trabalhe essa sua energia yang, trabalhe a sua raiva, trabalhe o seu ódio, trabalhe o seu rancor, sim, porque todo mundo tem isso, porque tá todo mundo na Terra, tá? E aí você não vai liberar isso nos seus filhos, você não vai liberar isso no seu companheiro, você não vai liberar isso nas suas amigas, nas suas relações, porque você vai liberar isso através do suor, tá bom? Então é muito importante que você tenha essa rotina. Para de comer industrializado, para de beber álcool, para de beber refrigerante, para de beber energético, para com essa porra. Você está colocando veneno no seu corpo. Você não pode dirigir uma Ferrari, uma Lamborghini, uma G63. Você não pode dirigir um carro foda com uma gasolina adulterada. Se você vai no posto que tem a gasolina, sei lá quanto mais caro, porque aquela gasolina é de confiança, aquela gasolina é foda, para o teu carro físico, por que tu não vai fazer isso com o seu corpo, que é o carro da sua alma? Tá? Então, para começar, a gente já começa introduzindo isso, tá? É uma breve introdução do que é o Despertar da Hathor. O Despertar da Hathor é você sair das sombras, você sair da confusão mental, da confusão emocional, da procrastinação, da tristeza, da raiva, do rancor, do sobrecarregamento, de você não conseguir ter orgasmo, de você não conseguir se conectar com o seu homem, de você não conseguir escolher um cara foda pra você, tá? E aí você sai disso e você vai para um patamar muito foda de empoderamento verdadeiro, de poder de escolha, de poder de integrar a sua vida, a sua realidade, o seu dia a dia, a sua rotina, de acordo com o que você verdadeiramente deseja, tá? Quer viver uma vida próspera financeira, quer viver uma vida próspera de saúde, quer viver uma vida próspera orgásmica. Tá bom, minha rainha? Então, dentro desse programa, seja o workshop, seja o curso, seja a mentoria, você vai aprender a respirar conscientemente, você vai aprender a provocar orgasmos através da sua respiração, você vai aprender a pompoar, tá? E você vai aprender a meditar. Além disso, dependendo do que você escolher, você vai ter o acesso a um programa de alimentação maravilhoso, poderosíssimo, que chama Vibração Comestível, tá? E esse programa de alimentação é uma mudança de mentalidade através da alimentação e uma mudança de alimentação através da mentalidade. Além disso, você vai ter acesso a pompoarismo sonar. Se você entrar para a mentoria, você vai ter exercícios feitos exclusivamente para você, para que você avance muito mais rápido, tá bom? Então, não importa o que você escolher, eu também faço eventos presenciais. Aliás, em 2023 eu quero fazer muito mais eventos presenciais, eu quero fazer um por mês pelo menos, para que nós possamos nos conectar fisicamente e você entender do que eu estou falando de uma maneira muito maior e muito mais profunda. Então a gente começa o programa no online e a gente vai para o físico. Quem entra no online tem não só descontos, mas como muito mais vantagens, tá? Quem entra no físico também tem essa inversão de ampulheta de polaridades, né? Também tem vantagens, também tem descontos. E é isso, minha rainha.
muito grata. Eu sou Camila Araripe, sou uma mentora de mentalidade, sou uma sacerdotisa e sou treinada desde criança para ensinar você a agradar seu homem, a agradar a si mesma, agradar a vida e ser uma mulher muito mais orgásmica, muito mais feliz, muito mais próspera, tá bom? Então seja muito bem-vinda à sua nova vida.